Olá, meus queridos, minhas amigas, meus amigos do oitavo ano. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre os contos fantásticos de horror, ainda tendo aqui como nosso autor o Edgar Allan Poe. O conto de hoje é um conto curto, é um conto de fácil entendimento, mas não menos bom, não menos interessante, não menos, até certo ponto, perturbador, como os outros foram, né? O que a gente vai perceber no conto de hoje é uma semelhança que o autor tem para poder usar, como eu já falei em contos anteriores, como a gente estudou em contos anteriores dele, ele tem uma semelhança de poder usar como um elemento, como alegoria literária no gênero de terror, a questão da insanidade. Isso é que eu acho muito interessante. Eu acho que o Edgar Allan Poe tinha uma capacidade incrível de usar como um elemento de terror, como um elemento perturbador, que causava sensações nos seus leitores, a ideia da loucura humana, da maldade sem razão, né, dos delírios, condições físicas, né, como a gente viu no conto da Casa Usher, nesse conto que se chama O Coração Delator, ou como a gente pode chamar em outra, dependendo da edição que você conseguir, O Coração Denunciador. Esse conto vai tratar, além dessa questão da loucura, da insanidade, de uma certa perversidade sem razão, a gente vai ver também a questão de como o narrador vai fazer, mais uma vez, vocês lembram que em O Gato Preto a gente tinha todo um acesso de violência, de maldade ou de loucura sem aparência, e para o personagem, tanto para o personagem do Gato Preto quanto para o personagem do Coração Delator, a gente vê que eles, para eles é natural o que está acontecendo. Então vamos lá. O conto é muito simples, né? Ele tem o seu desenvolvimento muito rápido, porque ele é curto. O Coração Delator, ele vai falar a história de um homem que era um cuidador, né? Ele cuidava de um senhor de idade, já um pouco debilitado, que necessitava de vários cuidados. Não se descreve muita questão da relação entre eles ou sobre como esses homens, não cita, por exemplo, o nome do personagem, nem nada disso. O que fala é que a relação deles era uma relação boa, né? O velho era um homem bom, ele não fazia, nunca fez nada que pudesse despertar algo que justificasse o que estaria por vir. Nesse conto, a gente tem como esse personagem, esse cuidador, ele vai contar pra gente, ele vai descrever pra gente o quanto ele se incomodava, o quanto ele estava extremamente perturbado com o olho do senhor, do velho que ele tomava conta, né? Que é descrito, é um olho azul, e esse velho tinha catarata, então era um olho com um aspecto doente, né? Azul, e aquele olho ele achava um olho que incomodava, que era algo, por exemplo, do mal, ou algo que não era. Ele criou e acreditou na cabeça dele de que ele tinha que, logo de cara você percebe que ele tinha planos, ele tinha que acabar com aquilo, com aquela perturbação, que aquela visão que sempre ou condenava ou fazia mal a ele era fruto daquele olho daquele velho. E ele passa, é muito interessante isso. A gente diz que uma característica de uma pessoa que é louca, né? A gente viu isso em outros, tem contos assim, livros de grandes autores, quando vai retratar a insanidade, é que o portador da loucura, a pessoa que é acometida por essa condição, ela não sabe que está louca, né? Ela acredita piamente
no que ela está falando ali, no que ela está fazendo, nas ideias dela. Então ela tenta convencer o leitor, isso é muito interessante. Nesse conto, esse homem, esse cuidador, tenta convencer o leitor que as suas falas e a justificativa que ele vai dar para tudo que ele planejava, para tudo que ele dizia, fazia completo e perfeito sentido. Por mais que a gente vendo, a gente saiba, a gente lendo, a gente saiba que ele era um homem insano. Então, ele constrói essa narrativa, né, constrói essa narrativa sempre falando que ele é um homem são, que ele é um homem que ele está vivendo uma situação em que ele não consegue lidar e levar mais adiante, e que aquilo fazia sentido. Ele vai tratando vai falar para passa um espaço de 7 dias, mais ou menos, ele sempre tratando bem, levando. E acontece que ele já planejava matar o velho, mas ele não tinha até então a oportunidade para isso. Por que não tinha oportunidade? Porque diversas vezes que ele adentrava o quarto do velho, o velho estava dormindo. Então, ele não tinha esse gatilho para poder fazer ele cometer essa crueldade, que era o olho dele. O olho dele estava fechado, porque ele estava dormindo, então ele acaba não concretizando isso por diversas oportunidades. Até que no 8º dia, né, na 8ª noite, o velho abre os seus olhos, ele acorda, porque ele vê que tem alguém no seu quarto. E nesse momento a violência é completamente feita, consumada. Que era o cuidador dele, mata, esquarteja e esconde o corpo, coloca o corpo sobre o piso, sobre o assoalho da casa. Outra característica muito parecida, essa questão mórbida, essa questão da doentia que o autor vai sempre mostrar pra gente sobre esse perfil desse homem louco, como no caso do Gato Preto, quando ele escondeu o corpo atrás de uma parede, rebocou uma parede, fez uma parede com o corpo do gato e da mulher. Eu não sei se você se recorda, né? A gente falou isso, foi na época das aulas ainda presenciais. Então, ele vai escondendo a assoalho. Ele não demonstra remorso nenhum. Mesmo esse homem nunca tendo feito mal nenhum a ele, não demonstra nenhum remorso. Ele estava completamente convicto de que aquilo foi a atitude correta, ou seja, ele acreditando que ele estava agindo dentro de uma normalidade, do que ele acreditava. O que acontece? Os vizinhos acabam chamando a polícia para pedir uma inspeção, seja por qualquer razão que não é muito descrita. Pode ser o fato de não ter visto o dono da casa há muito tempo, e sei que eles chamam a polícia. Esse homem, esse assassino, esse louco, ele recebe a polícia de maneira muito tranquila, porque ele ainda acreditava completamente de que ele havia cometido o crime perfeito e de que nas razões dele, ou seja, ele não tinha ansiedade com a presença de policiais investigando a casa, investigando a situação, perguntando pelo paradeiro do velho. Mas acontece que aí ele vai passando, leva os policiais a diversos cômodos da casa, eles examinam, eles estão presentes. E mesmo assim, ele ainda pede para os policiais, ele oferece um lugar para sentar, para conversar com os policiais, quando que de repente ele começa a ouvir um barulho de batida de coração, vindo do assoalho, por debaixo de onde o homem ele escondeu o corpo do velho, né? O esquartejou e escondeu o corpo. E ele percebia que os policiais não podiam escutar isso. Então, ele foi começando, aquela batida começou a ser incessante. E ele começou a ver que ele estava, que aquela era uma tentativa de delatá-lo, né, de entregar. E ele começa a perder toda essa calma. Ou seja, tudo estava saindo conforme ele planejava, mas ele perde o rumo dos seus atos quando, à medida que ele vai conversando, e é descrita essa tensão, essa ansiedade aumentando. Então chegou um ponto que ele demonstra um extremo nervosismo e acaba por confessar o crime, confessar tudo, mostrar onde estava o corpo e tudo mais. Não fica claro pra gente o quanto da loucura dele faz a gente acreditar do que ele ouviu aquilo por ser algo sobrenatural, porque a gente já sabe, a gente já viu que nos contos do Edgar Allan Poe fica muito claro que ele às vezes coloca muito mais o horror
algumas vezes fora do sobrenatural, dentro de questões físicas, de condições de saúde, de condições psiquiátricas, e a gente fica a nosso critério fazer essa avaliação, né? E aí, o que acontece? Ele se entrega e tudo mais, e a gente percebe como ponto de temática central, além de todos esses elementos que a gente vem avaliando, essa questão do fantástico, essa questão do horror, do suspense, a gente vê aqui a questão, mais uma vez, da loucura, que vale a pena a gente retomar e ver a loucura, a convicção de não ser louco, né, uma violência completamente gratuita e uma semelhança com contos anteriores, né? Seja pelo fruto dessa maldade ou fruto dessa questão da falta de sanidade, né? Mas a gente tem ali, mais uma vez, ele fugindo ao ponto de fantasmas, de espíritos, de qualquer coisa que seja, para causar essas, como eu digo, essas sensações, as alegorias literárias que ele vai fazer, são todas dentro do que a gente vê como condições, digamos, naturais, né? Que seriam plausíveis. Por exemplo, um louco que tem atitudes e fala qualquer coisa, acredita muito naquilo que vive, a violência cometida por um ser humano e não por um ser sobrenatural, né? A gente tem toda uma descrição que faz com que fique muito fácil a gente perceber a condição do homem, né? Afasta qualquer teoria sobre o sobrenatural. Então eu queria propor para vocês fazer, sim, uma resenha sobre o Coração Delator, do Edgar Allan Poe, falar sobre a descrição quais são as impressões de vocês sobre essa história, sobre os personagens, o tema da história, essa questão da insanidade, a aproximação com outras abordagens em contos anteriores, como eu falei aqui, tem alguma questão da condição física lá na Queda da Casa Usher, condição física que eu digo uma condição de saúde, nesse caso psiquiátrica, né? Tem a questão também do Gato Preto, que também traz pra gente essa questão da loucura, da maldade, da perversidade. E eu queria que vocês falassem, sobretudo, as impressões de vocês. Tá? Eu vou abrir uma barrinha lá na atividades do Google Sala de Aula e espero vocês colocarem lá. Tá bom? Tô à disposição e tô ansioso para saber o que vocês acharam do conto. Tá? Grande abraço a todos e até a próxima.